Bem, caros alunos, sejam oficialmente bem-vindos então ao nosso encontro, né? Mais esse encontro, como nós verificamos aí nosso banner de entrada, falar um pouco mais sobre o nosso estudo de caso aí do módulo B, fase 1, né? Agora estamos em 2022, hoje especialmente, aí vamos aprofundar um pouco mais sobre, né, até como nós verificamos, né, no nosso início, verificamos para vocês que estão em casa aqui, verificam no nosso compartilhamento de telas, né, sobre a ONU Mulheres, né, a ONU Mulheres Brasil, né, esse site que vai ter como meta principal falar desse Planeta 50-50, quando pensamos, né, numa igualdade aí de gêneros. Nesse site, é um site realmente que fica o convite para vocês acessarem. Depois eu até vou colocar para vocês aqui embaixo esse link para que possamos então, né, estar explorando um pouco mais esse site, que vai ter realmente alguns links que vão falar sobre a ONU Mulheres, né, a sua diretoria executiva, a parte de gestão, documentos específicos, assim como outros links falando da relação do Brasil e seus representantes, a equipe nacional aqui no Brasil, né, algumas até oportunidades de trabalho, né, nesse caso, algumas áreas de atuação que vão falar sobre as questões de liderança e participações políticas nesse caso, fins à violência contra as mulheres, paz e segurança, assim como algumas normas globais envolvidas então nesse link sobre as suas áreas de atuação, assim como outras parcerias, tanto dentro da própria sociedade civil, assim como empresas, algumas questões voltadas a embaixadoras e defensoras da ONU, mulheres no Brasil em si, e bem como áreas de comunicação, né, volta da parte de notícias, volta da parte de alguns informativos, algumas notas públicas, artigos, campanhas. Então, nesse site que vale muito a pena nos aprofundarmos um pouco mais sobre, né, o site da ONU Mulheres então no Brasil. Vai falar justamente do Planeta 50-50. E o foco principal, né, é ter um passo aí decisivo pela igualdade de gênero. E aí esse trabalho ele vai realmente elencar aqui em 2015, então, né, a própria Assembleia Geral das Nações Unidas, ela desenvolve a própria Agenda de 2030 com 17 Objetivos Globais de Desenvolvimento. E vamos aí, né, estar nesse momento voltado à questão de saúde e bem-estar, né, essas ODS número 3, assim como verificamos em outros momentos, né, voltada à paz, justiça, instituições eficazes, estamos agora então nos envolvendo a questões de saúde e bem-estar nesse objetivo específico de desenvolvimento sustentável. E o foco, né, é definir realmente 169 metas globais focado nas pessoas, focados no planeta, na prosperidade e na paz mundial. Então temos então como o grande guarda-chuva, né, dessas 169 metas, volta tanto, né, realmente nas questões das pessoas, do planeta, da prosperidade e da paz então mundial, que possamos também ter essa cultura e aí de paz. E essas metas, né, voltadas então à própria igualdade de gênero, elas vão estar conectadas então às ODS, né, e as suas transversalidades, né, como 12 aí, objetivos globais então de desenvolvimento. É uma agenda que vai ter como plano de ação, né, para as pessoas, plano de ação para o planeta, um plano de ação para a prosperidade, buscando fortalecer realmente essa questão da paz universal, né, com mais liberdade em si. E voltando realmente à própria erradicação da pobreza, voltando a outras dimensões, né, excluindo a pobreza extrema que nós temos tanto numa questão global como também nacional nesse caso, né, e outros requisitos indispensáveis para o próprio desenvolvimento sustentável. E todos os países, né, de modo geral, eles vão ter as suas partes então mais interessadas com implementações aí desse plano, né, decididos a libertar realmente a própria raça humana dessa tirania da pobreza, da penúria, né, de
curar e proteger o nosso planeta. Então tenhamos esse objetivo coletivo, né? Sejamos determinados a tomar medidas mais até ousadas e transformar mesmo algumas situações até mais urgentes e necessárias para que tenhamos um mundo mais sustentável, né? E que tenhamos um mundo um pouco mais resiliente nesse caso. E aí embarcamos nessa jornada coletiva, né? Então, que possamos realmente todos embarcar realmente nessa jornada e que ninguém nessa jornada seja naturalmente deixado aí para trás. Então, né, como observamos na própria tela, nós temos então esses objetivos de desenvolvimento sustentável. Lembrando, são 17 objetivos de desenvolvimento, dentre eles tanto a erradicação da pobreza, que é um dos nossos primeiros objetivos, que nós citamos um pouco mais, né, adiante. Temos como a fome zero e a agricultura sustentável como um segundo objetivo, né? Saúde e bem-estar como terceiro objetivo, educação de qualidade como um quarto, igualdade de gênero como um quinto objetivo, a água potável e saneamento como um sexto objetivo, falando aqui da energia limpa e acessível, né, como um sétimo ou uma sétima ODS, ou trabalho docente e crescimento econômico, trabalho decente, melhor dizendo, né, e crescimento econômico como um oitavo objetivo, ou nono objetivo falando de indústria, inovação e infraestrutura, ou da própria redução das desigualdades, ou das cidades e comunidades sustentáveis como um 11º objetivo, consumo e produção, né, responsáveis como um 12º, ação contra mudanças globais do clima, vida na água, vida terrestre, né, como nós citamos até em outros estudos de caso sobre paz, justiça e instituições mais eficazes, sobre parcerias e meios de implementações. Então esses são os 17, né, objetivos de desenvolvimento sustentáveis que nós então até colocamos aqui na tela para que vocês possam estar visualizando. Portanto, né, em apoio à própria agenda de 2030, pensamos assim, a ONU Mulheres, ela lança então essa iniciativa global com esse banner, né, um planeta 50-50, né, pensamos até como um nome um pouco mais sugestivo, né, nas questões de igualdade de gênero 50-50, né, até 2030, voltando realmente a essas questões da própria igualdade e tendo compromissos mais concretos. Aí nesses compromissos nós temos 90 países, né, elencados com isso. E aí depende de todos nós, né, homens, depende de todos nós, mulheres. Então, a própria sociedade civil em si, governantes, empresas, universidades, a própria Uninter em si, né, tem como meta também contribuição com a própria sociedade civil, né, levar realmente essa meta para que possa despertar em todos nós, possam realmente até nos provocar realmente a sairmos das nossas zonas de conforto e buscar realmente trabalhar de maneira mais determinada, mais concreta, mais sistemática, né? Que possamos até desenvolver alguns processos metodológicos, um passo a passo, e aí fica a provocação para vocês, de repente, futuros acadêmicos, né, da educação física ou mesmo de outras licenciaturas, que possamos aí tanto levar isso de forma até micro, né, nos nossos estágios, desenvolver realmente algumas práticas, até como temas transversais em nosso trabalho de conclusão de curso, também possamos então provocar essas temáticas em si. E quando pensamos numa maneira mais concreta e sistemática, nós temos então, como até verificamos também na nossa tela, né, esses 5 P's do desenvolvimento sustentável, que até nós citamos em outros momentos, voltado primeiramente a pessoas, ou seja, nós temos aí erradicar a pobreza, a fome, todas as maneiras de garantir a dignidade, né, e a própria igualdade é um grande desafio para todos nós.
a questão da própria prosperidade em si, esse ato de garantir vidas prósperas, né, plenas em harmonia com a própria natureza, seria um segundo P de um desenvolvimento sustentável. Né? Um terceiro P é voltado à questão da paz, essa promoção de sociedades pacíficas, justas e inclusivas, assim como parcerias, né? Seria um quarto P voltado realmente a implementar a agenda por meio de uma parceria global e mais sólida. E um quinto P seria essa questão voltada realmente ao planeta, né? Uma questão mais global, então, que é a proteção dos recursos naturais, né? O nosso clima em si, proteger o nosso planeta, até pensando nos nossos filhos, os nossos netos, bisnetos, para gerações aí futuras, gerações então vindouras. E esses objetivos e essas metas, elas vão estimular então essa ação para os próximos 15 anos em áreas de importância cruciais para a própria humanidade, para o próprio planeta em si. Como nós citamos, né? Pessoas, ou seja, acabar com a pobreza, né? Acabar com a fome, né? E todas as suas dimensões em si, né? Que possamos realizar realmente e garantir o potencial humano, a própria dignidade, né? E tendo esse ambiente sustentável quando pensamos nas questões das pessoas em si. Quando nós pensamos nos planetas, como nós citamos, né, essa proteção da degradação do planeta, né, sobretudo meios de consumo, possamos ter um consumo um pouco mais sustentável, né, uma gestão também, né, não adianta só o consumo, mas possamos ter realmente uma gestão com isso mais sustentável, tomar medidas mais urgentes de mudanças climáticas, que possamos aí suportar essas necessidades, né, que as gerações presentes vão demandar e também as gerações aí futuras. Como nós citamos, a prosperidade voltada realmente a questões do asseguramento de todos os seres humanos que possam desfrutar então de uma vida, né, mais próspera, mais plena, né, que possamos ter uma realização pessoal um pouco mais, né, abrangente, um maior progresso econômico, social, tecnológico em harmonia com a própria natureza, né, a qual nos cerca. Como nós citamos também bastante e aprofundamos bastante essa temática sobre a paz, né, um grande desafio, né, até quando pensamos em conflitos que vivenciamos tanto numa relação mais global, quando pensamos ali nas relações de guerras, né, quando pensamos em contextos mais geopolíticos em si, quando pensamos até conflitos, né, dentro de, às vezes, guerras urbanas que vivenciamos aí em nosso país. Então, sem a paz não há paz sem o desenvolvimento sustentável. Então é importante realmente ter essas questões. E, por último, as parcerias, ou seja, né, essa mobilização desse network, né, são meios necessários para implementar essa agenda dessas parcerias desse desenvolvimento sustentável, com base nesse espírito de uma solidariedade mais global, que possamos estar concentrando realmente em questões mais especiais e as necessidades dos mais pobres, das pessoas mais vulneráveis, a participação de todos os países, né, que possam então estar elencando essas questões e os vínculos, né, que a própria natureza nos leva a ter um pouco mais integrado a esses desenvolvimentos sustentáveis, a importância crucial então de assegurar esse propósito dessa nova agenda, que seja então ela seja, né, realizada plenamente até 2030 e se realizarmos mesmo as nossas ambições em toda a extensão dessa agenda, a vida de todos será um pouco mais profundamente melhorada, todos ganham, né, com o desenvolvimento e a aplicação dessa agenda de 2030 para que possamos ter aí um mundo melhor. Então fica aí o convite, né, para todos vocês assistirem esse site da ONU Mulheres Brasil. Reforçando, vou deixar aqui para vocês acessarem esse link, possamos então explorar um pouco mais, né, sobre o Planeta 50-50, pensando esse passo decisivo, né, pela igualdade de gênero. Beleza, pessoal? Bem, novamente agradeço a todos vocês que passaram esses nossos 15, 16 minutos aqui com a gente, né, para ouvir um pouco mais sobre essa temática, tá certo? E informo a vocês
Caso vocês queiram deixar algum comentário aqui embaixo, por favor, deixe, joia? Quanto a vocês que estão aqui no YouTube, me despeço de vocês e continuo com quem está aqui comigo no Google Meet para maiores informações, maiores dúvidas a respeito do próprio assunto específico ou então de outros assuntos que possam vir a acontecer, beleza? Abraço a todos vocês, um bom descanso e vejo vocês aqui no YouTube em próximos encontros. Um abraço, até mais!